Bom, então vamos falar do exemplo mais tradicional nessa parte do curso de Física 1, que é o plano inclinado. Então eu vou discutir aqui com bastante tranquilidade aqui para vocês entenderem tudo sobre o plano inclinado. É um movimento amplamente estudado no curso de Física 1, é um exemplo clássico aí para vocês entenderem tudo sobre tudo sobre as forças que estão envolvidas aqui nesse exemplo, e ele costuma ser bem importante para os alunos saberem como aplicar a segunda lei de Newton, saberem como fazer a decomposição de forças. Então é um exemplo bem importante assim na formação do aluno, porque tem bastante conceito aqui envolvido. Então eu peço que prestem bastante atenção para entender tudo o que eu estou falando. Na aula ao vivo, em tempo real, eu vou tentar fazer mais exemplos com plano inclinado para que vocês tirem as dúvidas e de uma vez por todas entendam o movimento de coisas, o movimento de objetos que estão num plano inclinado, tá? Então vou então tratar de um caso simples aqui, que é um bloco de massa m que está nessa superfície inclinada, o nosso plano inclinado, e ele está com uma inclinação de um ângulo θ graus, tá? Pode ser 10 graus, pode ser 20, pode ser 31 graus, pode ser o grau que você quiser, e a gente vai aprender o que a gente tem que fazer para estudar o movimento nessa situação. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vão estudar não só o movimento no plano inclinado, mas qualquer outro movimento. Uma coisa importante a se fazer é escolher o sistema de coordenadas. E o sistema de coordenadas a gente está acostumado a escolher y positivo para cima e x positivo para a direita. Esse é o nosso plano inclinado tradicional que a gente costuma usar. No caso do plano inclinado, existe uma outra opção para escolher esse sistema de coordenadas. E uma coisa importante para se falar é que eu não preciso sempre escolher esse sistema de coordenadas para estudar o movimento das coisas de um sistema. Eu posso escolher o sistema de coordenadas que eu quiser. A única coisa que é necessária que eu faça é escolher um sistema de coordenadas onde o eixo y e o eixo x tem 90 graus. É a única condição. Eu respeitando essa perpendicularidade entre os eixos aqui, o eixo x e o y, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Não preciso sempre escolher desse jeito que está aqui, né? No caso do plano inclinado, uma escolha que geralmente é feita é rotacionar o eixo XY de tal forma que o meu sistema de coordenadas fique inclinado também. Então, por exemplo, eu vou ter o eixo Y positivo para cima, aqui nessa direção, onde essa direção é perpendicular ao plano inclinado, certo? E o eixo X eu posso escolher positivo descendo o plano ou subindo, tanto faz. Eu vou escolher subindo, tá? Mas é uma escolha. Poderia ter escolhido o X positivo descendo, tá? Então, esse é o meu sistema de coordenadas que eu vou usar para estudar o movimento desse bloquinho de massa m no plano inclinado, tá? Então, eu posso fazer isso. Ao invés de trabalhar nesse sistema de coordenadas, eu trabalho com esse daqui, tá? Então eu vou apagar esse daqui que a gente não vai usar. E o que eu tenho que fazer aqui agora, depois que eu identifiquei o meu sistema de coordenadas, eu tenho que identificar as forças que estão envolvidas nesse problema. Então, qual é a força que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco de massa m, aqui na superfície da Terra, né, próximo à superfície da Terra e tal. Todo bloco, todas as coisas com massa vão sentir a força gravitacional. Então, a primeira força que eu tenho aqui para representar nesse problema é a força peso, que vai estar verticalmente apontando para baixo. Então, a força peso aqui, ó, eu vou chamar de P ou FP, tanto faz, né?
é a nossa força-peso verticalmente para baixo, tá? Lembrando que a gravidade está sempre na vertical, tá? A gravidade está sempre apontando verticalmente para baixo. Nesse sistema de coordenadas aqui, vocês percebem que a força gravitacional não está ao longo do eixo Y, tá? Porque o eixo Y está inclinado aqui. Bom, há mais uma força aqui envolvida, né? Porque o bloco está apoiado em cima desse plano. Se ele está apoiado em cima desse plano, vai ter uma força entre o bloco e o plano. Essa força de contato, que a gente já discutiu um pouquinho, é a força normal. E uma coisa que é sempre importante dizer a respeito da força normal é que a força normal vai ser ela vai ser uma resposta, né, a esse contato entre o bloco de massa m e o plano, e essa força ela vai sempre ser perpendicular à superfície de contato entre os dois objetos ali que estão se tocando. Então a força normal sempre vai ser perpendicular à superfície de contato entre os objetos. E no caso, né, quando eu estudei a força normal, eu tinha uma mesa e o bloquinho em cima da mesa. O peso estava verticalmente para baixo, portanto a força normal ia estar verticalmente para cima, né, a normal aqui e o peso aqui. Nesse caso aqui, a superfície de contato está aqui, ó. A superfície de contato entre o bloco de massa m e o plano inclinado é essa partezinha aqui. A força normal não vai, nesse caso aqui, não vai estar apontando verticalmente para cima. Está errado. Tá? A força normal não vai estar apontando verticalmente para cima. Ela vai estar apontando na direção perpendicular à superfície de contato. Então a força normal vai estar apontando nessa direção. Tá vendo aqui, ó? Se eu prolongar essa linha aqui, vai dar 90 graus aqui. Tá bom? Então lembrem-se sempre disso, que a força normal ela sempre vai ser perpendicular à superfície de contato. Então, na hora de fazer o diagrama de forças aqui e na hora de representar a força normal, tomem esse cuidado. Se vocês identificam que ali tem a força normal, só presta atenção para saber se vocês estão fazendo representando o vetor normal na direção correta, tá bom? Enfim, qualquer dúvida é só vocês virem na aula que a gente pode discutir algum outro exemplo para que isso fique claro, tá bom? Bom, coloquei a força-peso, coloquei a força normal, não tem mais nenhuma outra força, né? Lembrando, gente, a gente até aqui viu força-peso, força normal, vamos ver força de tração, vamos ver força de atrito, e por enquanto nada disso foi discutido. A única coisa que eu tenho que me preocupar até esse momento é com a força-peso e com a força normal, que já estão representadas na minha figura. Então, o próximo passo, depois de ter representado todas as forças que estão atuando no meu sistema, o próximo passo é representar essas forças no meu sistema de coordenadas. Né? Lembra que um vetor, aliás, eu sempre defino um sistema de coordenadas para que eu possa representar os meus vetores nesse sistema. Então aqui é um bom momento para começar a representar os vetores peso e o vetor normal nesse sistema de coordenadas, que vai ficar como? A força normal, vamos começar por ela porque ela é a mais simples. A força normal. A força normal, ela vai poder ser escrita nesse sistema de coordenadas assim, ó. O vetor normal, tá vendo que ele aponta na direção y, né? O vetor normal ele está na direção y. Então eu vou colocar aqui o módulo dele, módulo sem a setinha, né? O módulo do vetor na direção j chapéu. Esse é o vetor normal nesse sistema de coordenadas, tá? E agora eu vou escrever a força. Vou pegar outra caneta aqui. A força peso. A força peso nesse sistema de coordenadas
eu preciso representar a força-peso nesse sistema de coordenadas. Então eu só vou prolongar essa linha aqui que faz 90 graus com um plano inclinado. Então, se eu conseguir decompor a força-peso ao longo dessa linha, eu vou estar no fundo pegando a componente y da força-peso, enquanto que a componente x vai estar ao longo do plano inclinado, certo? Então, eu vou aqui fechar esse triângulo aqui, ó, onde aqui é 90 graus, e eu consigo representar então a força-peso numa componente y, que eu vou chamar de PY, e uma componente x, que eu vou chamar de px. Certo? Então eu preciso apenas conseguir representar a força-peso decompondo ela numa componente y e numa componente x. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, dado esse triângulo aqui, eu preciso preciso estabelecer uma conexão entre o ângulo que eu vou usar para decompor a força-peso com o ângulo do plano inclinado. Há uma relação entre esse ângulo θ aqui do plano inclinado com o ângulo que eu preciso conhecer para decompor a força-peso numa componente y e numa componente x. Tá? Algum aluno aí poderia pensar, poxa, por que eu escrevi o sistema de coordenadas x, y inclinado desse jeito? Porque se eu tivesse escolhido o eixo y na vertical, ficaria fácil representar o peso nesse sistema de coordenadas. Eu concordo também, perfeito. O problema é que a força normal não ia estar no eixo y, então você acaba não há muita vantagem em trabalhar com aquele sistema, porque você vai ter um outro problema que eu posso discutir na aula. Não vou discutir na aula em tempo real, não vou discutir aqui, senão levaria um pouquinho mais de tempo, mas a dica que eu dou é sempre trabalhar quando tiver com plano inclinado, trabalhe com sistema de coordenadas inclinado, para evitar problemas de interpretação no resultado final que você vai obter, tá? Eu posso discutir isso na aula em tempo real, tá? Vamos continuar aqui para ir um pouquinho mais rápido. Bom, então o que eu estou me propondo a fazer aqui é estabelecer uma conexão entre o ângulo do plano inclinado com o ângulo que eu preciso para decompor a força-peso. Então eu vou fazer isso e basta que eu identifique a seguinte trigonometria aqui, ó. Se eu prolongar a força-peso até aqui embaixo, esse ângulo dá 90 graus, né? Porque a força-peso, o vetor peso aqui, ele está verticalmente para baixo, certo? Está verticalmente para baixo. Então, a linha que está em cima da força-peso vai passar aqui com 90 graus. Então, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho o ângulo θ, esse ângulo que está aqui, esse ângulo aqui, ó, eu posso chamar ele até de alfa, certo? Posso chamar de um ângulo alfa. E isso aqui é um triângulo retângulo, e mais do que isso, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Isso é um resultado que vem da geometria. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então aqui eu já tenho 90, aqui eu tenho θ e tenho um alfa. Se aqui eu tenho 90, vai sobrar 90 graus para soma do θ com o alfa. Θ mais alfa, θ mais alfa é 90 graus. Tá? E, se vocês repararem aqui no meu desenho, se aqui for alfa, desse ponto até essa linha rosinha aqui, essa linha que está ao longo, aqui é o eixo y, tá? Essa linha tracejada é o eixo y. Desse ponto até o eixo y, aqui é o eixo x. Do eixo x para o eixo y dá 90 graus. Só que daqui até aqui dá alfa. Para completar os 90 graus, esse ângulo aqui precisa ser o θ, o ângulo θ, o ângulo do plano inclinado. Encontrei aqui, eu tenho que decompor a força-peso usando esse triângulo, eu consegui achar uma conexão entre o ângulo do plano inclinado com o ângulo aqui desse triângulo retângulo que eu vou usar
para decompor a força-peso, tá? Então, essa informação eu vou utilizar para escrever que o vetor peso vai ser a componente x do vetor peso. Está vendo que a componente x é oposto ao ângulo θ? Então, eu vou ter P seno de θ na direção I chapéu mais P, a componente y do peso é adjacente ao ângulo θ. Então, vai ser cosseno de θ na direção J chapéu. Eu vou até escrever aqui embaixo, para não ter essa quebra de linha aqui, ó. Peso vai ser igual a P seno de θ na direção I chapéu mais P cosseno de θ na direção J chapéu. Tá bom? Esse aqui é o vetor peso nesse sistema de coordenadas, só que agora está faltando uma coisa importante ainda, porque tem um aluno atento aí já percebeu que ainda não terminei de fazer a decomposição correta do vetor peso nesse sistema de coordenadas, porque olha só, a componente y do vetor peso está apontando para baixo. Apontando para baixo no sistema de coordenadas que eu escolhi é negativo, portanto aqui, ao invés de mais, vai ser menos. E a componente x nesse sistema de coordenadas que eu escolhi está apontando para baixo também. Está apontando para baixo. E se está apontando para baixo, aqui também tem um menos. Tá bom? Então não pode errar isso. Não pode errar esse sinal, porque se você considera aqui positivo, é como se o componente x do peso estivesse apontando para cima ao longo do plano inclinado. E aí estaria errado, né? O vetor peso, a componente x dele aponta nessa direção aqui, para baixo, não para cima, tá bom? Se eu tivesse escolhido o meu eixo x positivo apontando para baixo, tudo bem, aí seria mais. Não é o caso aqui, tá bom? Então, decompus o peso, decompus a força normal no meu sistema de coordenadas, agora é hora de escrever, agora sim é a hora de escrever a segunda lei de Newton, tanto para x como para y. Vamos começar então a escrever a segunda lei de Newton no eixo x. No eixo x, a gente vai ter a soma de todos os vetores que estão apontando na direção x, que é o peso e mais nada, né? Só tem mais uma força que é a normal, então eu vou ter menos P seno de θ é igual a massa vezes a aceleração, certo? A aceleração em x, né? Essa aqui é a segunda lei de Newton. Somatório das forças, a força resultante em x, que eu só tenho a resultante em x, é a componente x do peso, que a normal não tem componente x. Então a resultante é essa daqui, é igual a massa vezes a aceleração em x, tá? Essa é para o eixo x. E para o eixo y, eu vou ter a soma da força resultante ao longo do eixo y, que vai ser a normal, menos P cosseno de θ, massa vezes a aceleração em y, tá? Então, já escrevi a segunda lei de Newton aqui. E para finalizar, então, agora, para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou admitir movimentos na direção de y. Por quê? Porque se eu admitir que o bloco está subindo, a normal teria que ser zero. Porque se o bloco subir, ele vai perder contato com o plano, e aí
e aí, perdendo contato, a normal vai a zero. Tá? Então, eu não vou admitir movimentos mesmo, na direção em Y. Eu não vou admitir o bloco pulando ao longo do plano e muito menos afundando o plano. Tá? Não vou admitir não vou admitir nenhum tipo de movimento em Y. Ele não vai se movimentar. O movimento é zero. Tá bom? Não estou estudando essa situação. E nessa situação, se não tem movimento em Y, muito menos vou ter aceleração. Portanto, da análise da segunda lei de Newton aplicada no eixo Y, eu tiro que a normal, vou pegar outra aqui, a normal vai ser igual a P cosseno de θ. Ou seja, essa força normal ela vai neutralizar a componente Y da força peso. Elas vão entrar em equilíbrio para que o bloco nem pule em cima do plano e nem afunde. Elas estão equilibradas, tá? De forma que aí não tem movimento, a aceleração é zero ao longo do eixo Y. Tá? Então eu tiro que a normal vale esse valor. Vocês vão ver que na hora de calcular o atrito em cima do plano inclinado, eu vou trabalhar com a normal valendo P cosseno de θ em cima do plano, e não normal igual a peso. Muitos alunos colocam sempre a normal igual a peso, sempre a normal igual a peso, e não é, tá bom? Então no plano inclinado não é. No normal vai ser, desde que eu só tenha força, peso e a normal, né, o sistema vai começar a surgir outras forças, nós vamos ter outras forças que vai complicar ainda mais o valor da normal. Tá? Então, esqueçam, vocês achavam que normal sempre é igual a peso, esqueçam isso, esqueçam. Você só vai obter a força normal usando a segunda lei de Newton, só vai obter ela corretamente usando a segunda lei de Newton, tá bom? E da segunda lei de Newton no eixo X, ó, eu tenho que a aceleração em X, a aceleração do bloquinho ao longo de X, a aceleração em X vai ser igual o peso. A força peso é massa vezes a gravidade, né? O módulo do peso é a massa vezes a gravidade. Então aqui vai ser menos mg seno de θ dividido por, eu vou dividir pela massa, portanto a aceleração em x vai ser menos g seno de θ. Bom, por que esse menos? Porque, lembra, o positivo é para cima. O menos significa que a aceleração do bloco vai ser para baixo. O bloco vai cair. Né? Um resultado muito esperado. Né? A gente não está acostumado a colocar coisas em cima de um plano inclinado e ele, ao invés de escorregar para baixo, ele vai escorregar para cima. Não, a gente não observa isso. A gente sempre vê coisas que caem, né? Ainda mais sem atrito. Não tendo atrito, esse objeto vai cair, né? E esse sinal indica isso. Ele indica que vai cair porque eu escolhi positivo para cima. Então esse sinal menos tá correto. Tá? Então vai ser menos g seno de θ. Essa é a aceleração em x. Tá vendo que as coisas no plano inclinado não caem com a aceleração da gravidade. Elas caem elas caem com um valor igual ou menor. Igual seria quando o seno é 1. O seno só vai ser 1 quando o ângulo do plano inclinado for 0. E o ângulo do plano inclinado sendo 0 é uma superfície horizontal, né? É um plano horizontal, não é um plano inclinado. Então, ângulo 0, a aceleração o seno vale 1 quando o ângulo for 90 graus, que equivale a eu ter o objeto aqui a 90 graus. Um plano inclinado com 90 graus seria isso aqui. E se eu colocar um objeto de massa m, ele vai cair com a aceleração g. Né? Interessante, olha só a normal. Quanto que vale a normal numa situação dessa?
Cosseno de 90 graus é zero, normal vale zero. Numa situação dessa, cai com G mesmo, né? As coisas caem com G, ó. Essa minha lousa aqui é um plano inclinado com 90 graus. A tampinha caiu com uma aceleração G, e é normal, o contato dela com a lousa é nulo, tá bom? Agora, se eu começo a inclinar, se eu ponho o ângulo de 0 graus, aí sim, se eu ponho um ângulo de 0 graus, qual que é a aceleração em x? É zero, porque ele não vai se movimentar, porque se eu coloco uma superfície plana aqui, ó, um plano inclinado de 0 graus, isso não é um plano inclinado, mas enfim, é uma superfície plana. Olha só, ele não vai ter movimento na direção x, né? E é esse resultado que está me dizendo, se o ângulo for 0 graus, não tem aceleração em x, né? Por outro lado, a normal vale o próprio peso, é por isso que a tampinha fica parada em cima desse plano com 0 graus, tá? Se eu inclinar, vai cair. Vocês viram que ela foi rolando, né? Esse movimento dá para estudar, não é um movimento tão fácil como esse bloquinho de massa M aqui, mas esse movimento de rotação a gente pode e deve saber estudar, tá bom? Vou tentar, se der tempo, nesse curso de Física 1, vou tentar fazer com que vocês estudem o movimento que vocês acabaram de ver, que é a tampinha cair no plano rolando, tá bom? Rotacionando. Então é isso, gente. Aqui está bem teórico mesmo o plano inclinado, que é para vocês entenderem a teoria por trás dos números, porque os exemplos vão vir com um monte de números e vocês sabendo, vocês tendo essa base aqui, vocês resolvem qualquer probleminha com um plano inclinado, com objetos em cima de plano inclinado, tá bom? Então, façam a lista, vai ter alguns exercícios lá, e trago as dúvidas na aula em tempo real, tá bom? Vamos continuar então fazendo outros exemplos aí.